O dia que eu entendi que eu e Deus somos um só, tudo começou a mudar na minha vida. Minha paz, meu propósito, minhas relações, minha maneira de viver. E hoje eu quero te mostrar como essa consciência pode transformar a sua vida também. Se você é novo aqui no canal, eu sou Janaína Oliveira e neste canal eu compartilho a minha jornada de despertar, de cura, espiritualidade e expansão de consciência. E se esse conteúdo toca o seu coração, já se inscreve aqui e vem caminhar comigo. Eu sempre fui uma menina muito questionadora e desde criança eu cresci acreditando que Deus estava fora, lá em cima, distante, observando tudo que eu fazia. E quanto mais eu buscava respostas, mais eu me sentia desconectada. Foi só quando eu comecei a olhar para dentro que eu percebi que Deus não está fora, Deus está em mim, sempre esteve. E essa virada mudou a minha forma de viver. Bom, eu sempre fui muito questionadora, muito xereta, muito buscadora. E eu sempre busquei respostas que eu não consegui encontrar em dogma nenhum, em religião nenhuma. Eu só consegui buscar isso quando eu olhei para dentro, quando eu comecei no meu processo de expansão de consciência. Eu sempre tinha uma impressão de que Deus é aquele ser de barba branca, que fica lá no céu, longe, distante da gente, fica observando tudo que a gente faz, fica calculando tudo que a gente faz. E eu também acreditava que esse ser majestoso, ele nos punia, ele era um Deus de punição. E quando eu entendi, quando essa chave realmente girou na minha cabeça, eu percebi que Deus não pune ninguém. O que a gente faz é que tem uma reação, a lei de ação e reação. Você plantou, você colheu. Quando isso fez sentido na minha vida, eu comecei a perceber que Deus é maravilhoso, Ele é misericordioso, né? Porque muitas religiões, muitos dogmas, muitas coisas que eu aprendi na minha infância, é que Deus, Ele perdoa. Te perdoa de todos os pecados. Mas depois logo vinha, mas não faça isso que Deus não gosta. Não faça isso que Deus vai ficar bravo com você. Como que ele é misericordioso? Eu ficava assim, me perguntando, como que ele é misericordioso, como que ele é justo, como ele é perfeito, sendo que ele pune. E aí eu comecei a questionar, né? E eu fiz primeira comunhão, eu fiz crisma, eu fiz cursilho depois de casada, e nada que na doutrina católica eu consegui achar a resposta para quem é Deus. E eu sempre ficava nesse questionamento, nessas coisas que tiravam a minha paz, né? E quando eu comecei a meditar, quando eu comecei a falar com Deus, eu pude perceber que Deus estava dentro de mim. Não estava fora, não estava em lugar nenhum. E que tudo no mundo tem a presença de Deus, né? Ele está em mim, assim como está em você, assim como está nos meus familiares, assim como está no morador de rua, assim como está num sacerdote, assim como ele está em todas as pessoas, dentro de cada pessoa e dentro de coisas também, porque se tudo tem a molécula divina, tudo tem Deus. Essa foi uma chave que virou na minha cabeça, que quando eu comecei a entender, eu passei a parar de julgar as pessoas, né? E parar de buscar fora também, Deus fora, sabe? É como se eu ajoelhasse e falasse, nossa, Deus, o Senhor é tão maior que eu, o Senhor é tão longe, o Senhor é tão inacessível. Não, Ele não é inacessível, Ele está aqui, basta você ir para dentro que você encontra Deus. E eu já gravei um vídeo aqui falando de como eu consegui conversar com Deus e como eu consegui me conectar com Ele. Depois você assiste aqui. Essa virada de chave, ela foi primordial na minha vida, sabe? Porque eu parei com essa constância de buscar Deus. Quando você entende que é um com Deus, você para de se sentir sozinha. Aquela sensação de abandono, de dúvida, de medo, de vazio diminui. Porque você entende que
que a sua intuição é Deus falando com você. As suas inspirações são Deus te guiando. Seus sonhos são Deus te mostrando o caminho. Seu amor é Deus fluindo através de você. E isso traz uma confiança que nada nem ninguém lá fora te dá. E quando eu comecei a viver essa consciência, realmente, de fato, vivenciar, eu parei de me desesperar, parei de mendigar amor, eu parei de sentir que eu precisava ser perfeita para ser amada. Eu aprendi a descansar, porque quem guia o meu caminho é Deus. E aí tudo ficou mais leve. E hoje eu quero convidar a você a fazer essa prática, começar a entender e observar que Deus está dentro de você. Comece por 7 dias, faça esse exercício durante 7 dias e você verá como a sua consciência vai começar a mudar a partir de hoje, tá? Durante 7 dias, você diz para você mesmo, eu e Deus somos um. Você faz, toda vez que você lembrar dessa frase, você fala, Deus pensa em mim através de mim. Você vai repetindo para você essas frases. Eu sou guiada e eu sou amada, eu sou cuidada. Deus está dentro, Deus não está fora. Né? Você vai falando essas frases assim, de forma a repetir, mesmo que você não acredite, mas você vai repetindo, até que aquilo se torna uma verdade. Faça essa experiência e sente como que essa paz vai começando a se instalar em você. Outra coisa que você pode fazer também, que me ajudou muito no meu processo, é você andar pelas ruas quando você for fazer uma caminhada, ou quando você estiver na rua mesmo resolvendo as suas coisas, indo para qualquer lugar, você parar e observar. Você observa as pessoas, você fala assim, Deus está em mim, mas está naquela pessoa ali. Você passa uma pessoa próspera, porque você sabe, né, através do modo com que a pessoa se porta, você passa uma pessoa próspera, você fala, nossa, Deus está em mim e está naquela pessoa também. Você vê um morador de rua, né, com necessidades, né, você olha para ele e fala, Deus está em mim, mas está nele também. E o que me difere de uma pessoa totalmente próspera, de um morador de rua e da Janaína aqui, é só o estado de consciência. Você vê uma árvore bonita, você fala, nossa, Deus está ali também. Você vê uma flor, você fala, nossa, Deus está ali também. Você vê um tanto de lixo empilhado para que a limpeza... os garis possam vir recolher o lixo, você fala, nossa, Deus está ali também. Porque se tem lixo, é porque foi gerado por algo que serviu para alguém, trouxe prosperidade, trouxe alimento, trouxe consumo para alguém. Então, Deus está ali também. Quando você vê um pássaro, você fala, nossa, Deus está ali também. Então, tudo que está ao seu redor, tudo. Passa um carro importado na sua frente, assim, você fala, nossa, Deus está ali também. No carro e na pessoa que está dirigindo. Isso tudo vai ajudando você a mudar essa consciência. Porque assim, quando a gente está nesse processo, a gente não consegue enxergar Deus em tudo. Então, principalmente quando a gente vê um morador de rua, uma mãe que mora com as crianças na rua, automaticamente a gente já julga, nossa, essa pessoa, coitada, ela precisa de ajuda, ela é desprovida do necessário e tal, e aí a gente já julga Deus, mas por que essa pessoa está passando por isso? Né? Quando você faz esse exercício, olha, Deus está em mim, está nela também, só que ela não tem a consciência que eu tenho, de que Deus está dentro dela. Às vezes ela está buscando Deus em outras coisas, às vezes ela está buscando Deus fora e não dentro, entende? Então, o que me diferencia das outras pessoas é o estado de consciência.
é o grau de consciência que você tem, né? E aí eu comecei a parar de julgar essas pessoas. Se essa pessoa está com necessidade, ela precisa ter a consciência de que Deus está dentro dela e que ela pode mudar essa situação a hora que ela quiser, entende? E aí quando eu vi uma pessoa muito rica passando, uma pessoa totalmente próspera, totalmente que já tinha dado certo na vida, eu falei, nossa, essa pessoa, ela entendeu isso. Ela entendeu, ela virou essa chave e ela usou isso tudo para poder ter uma vida próspera, uma vida abundante. E assim como ela, eu também posso. Então, quando isso acontece, você para de julgar, porque o julgamento é uma coisa que nos pega muito, é uma coisa que nos atrasa, sabe? Quando você percebe que você dá um passo para frente e quando você julga, você sente que você está dando 2 para trás. É exatamente isso. Quando você percebe que Deus está em todas as pessoas, está nas pessoas que não gostam de você, está nas pessoas, está nos governantes, está nos assaltantes, está nos assassinos, está. Só que a pessoa não sabe que Deus está lá. A pessoa não tem essa consciência, mas Deus está. Está até no coração de um assassino. Porque se você chegar para um assassino e falar da mãe dele, ele vai chorar. Porque ele tem amor dentro dele. Se a gente chegar numa pessoa que é totalmente iluminada, a gente falar de Deus, a gente falar da mãe dela, ela também vai chorar e vai se expressar da mesma maneira que um assassino. Só que o que acontece? A diferença, o grau de consciência é que afasta essas pessoas, que diferem as pessoas. Então, quando você tem essa consciência, tudo muda e você consegue diferenciar, você consegue ter essa clareza. E isso é maravilhoso, porque você para de julgar, você para de condenar as pessoas, principalmente as pessoas da família, né? Que, eu não acredito nessa bobeirada aí não, a Janaína, quantas vezes eu já ouvi? A Janaína, ela vive no mundo da lua. A Janaína, ela vive num mundo que não é dela. Mas, gente, eu sempre estive em busca de conhecimento. Eu sempre estive em busca de respostas. Porque eu queria saber qual que é a real desse mundo aqui. Eu não acreditava que eu vinha para esse mundo aqui, ia passar por todos os desafios e evoluir. E quando eu morresse, eu ia ficar lá dormindo lá de Deus. E eu realmente não consigo entender isso. Isso não entrava na minha cabeça. Então, quando você vai evoluindo, quanto mais você vai evoluindo, quanto mais você vai expandindo essa consciência, mais você vai aproximando de Deus, mais você vai lapidando a si mesmo. E você vai crescendo, evoluindo. E aí é como se fosse um jogo, você vai mudando de fase, você vai subindo de degrau. E hoje, a minha consciência, eu não estou no ponto que eu ainda quero chegar, que eu ainda almejo, mas eu já estou a caminho, eu já estou um pouco elevado. E principalmente a família fica assim, a Janaína fica muito no mundo da lua, ela tá meditando, nossa, ela acha que vai se iluminar meditando. Todo mundo, as pessoas criticam você mesmo, mas não dá bola não, porque quando você começa a ver os resultados, quando você passa a enxergar tudo aquilo que você está levando para a consciência, né? Tudo aquilo que você aprendeu quando criança, de uma forma equivocada, que você aprende agora da maneira correta, você percebe que você tem condições de mudar qualquer crença, você tem condições de evoluir, só você pode fazer isso. E só você pode encontrar o conhecimento que você precisa. E aquilo tem que fazer sentido para você. Se aquilo não fizer sentido, não adianta você nem buscar conhecimento. Não adianta você colocar em prática. Não adianta você fazer todo dia. Tem que fazer sentido para você.
E isso começou a fazer muito sentido para mim. Hoje eu ando na rua sem julgar as pessoas, sem julgar as coisas. Eu simplesmente olho e admiro aquilo, né? E esse é um segredo até para prosperidade, porque quando às vezes passava um carrão na minha frente, assim, eu falava, nossa, um dia eu quero ter um carro desse. Mas assim, eu falava com despeito. Hoje não. Eu olho e falo assim, nossa, mas como a prosperidade é linda, hein? Nossa, prosperidade, eu quero você para mim também. Então, muda o sentido das coisas. Você passa a não julgar, e o julgamento é essencial a gente aprender a lidar com o julgamento, né? Assim como você julga, assim como as pessoas te julgam. Então, eu não deixo me abalar por coisas que às vezes as pessoas vêm dizer para mim, mas isso eu não concordo com você. Tá, tudo bem, esse é só um ponto de vista seu, eu respeito seu ponto de vista, mas o meu ponto de vista é outro, e tá tudo bem você achar, você me julgar, você ter esse ponto de vista, tá tudo bem, um dia você vai ter a consciência que eu tenho, ou até mais do que eu, e tá tudo certo. E isso para mim foi transformador, sabe? Porque isso me conectou ainda mais espiritualmente com Deus. Isso me trouxe mais consciência, isso trouxe mais leveza, eu me senti mais leve, mais tranquila em relação a tudo na minha vida. E isso foi uma transformação muito mágica. E se isso fez todo sentido para você, deixa aqui nos comentários. Eu escolho viver unida a Deus. Isso ativa uma intenção espiritual muito forte. E já compartilha esse vídeo com alguém que está precisando lembrar que nunca esteve sozinha, que Deus está dentro dela e dentro de cada um de vocês. Ao invés de buscar Deus fora, busca Ele dentro. Ele sempre conversa com a gente no silêncio. E não esqueça, já curte esse vídeo. Quanto mais você curte, mais você espalha amor e consciência também para as pessoas que também precisam aprender esse tipo de conteúdo. Se inscreve aqui no canal e curte o vídeo. Muito obrigada por você estar até aqui e até o próximo vídeo. Um grande beijo.